Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Caro professor Pedro, falaremos hoje sobre Venezuela. Exatamente, caro Chico, caros ouvintes. Saiu mais um relatório da Organização das Nações Unidas, a partir do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, dando conta do número de pessoas que deixa a Venezuela. Neste último dado, se informa que quase 2 milhões deixaram o país desde 2015 e que já seriam mais de 2 milhões e meio vivendo fora do país. Como a Venezuela tem uma população de cerca de 31 milhões de habitantes, esses 2 milhões e meio fora do país equivalem a 8% daquele número, o que é muito expressivo. Se nós transportássemos esse percentual para o Brasil, seria como se 16 milhões de brasileiros estivessem fora do país, mais até, na nossa população de mais de 200 milhões de habitantes. E o Ministério de Relações Exteriores do Brasil calcula em cerca de 3 milhões os brasileiros que vivem fora do país. Portanto, o quadro da Venezuela é um quadro em que se pode constatar que há um número muito grande de venezuelanos fora do seu país, de um lado, e de outro lado, que esta evasão se deu muito rapidamente, nos últimos 3 anos, e aí não se pode deixar de associar a crise política que atinge aquele país e o governo Maduro, sem dúvida nenhuma, um governo com características ditatoriais. Por que é importante esse tema? Porque é uma crise humanitária, evidentemente, isso nos deve preocupar a todos, mas porque isto guarda relação direta com o momento político brasileiro. Na eleição brasileira, em geral, o tema das relações internacionais não costuma ter uma presença muito grande. O Brasil é um país de dimensões muito amplas, com uma população muito ampla e, portanto, a temática internacional é uma temática de pouca relevância no processo eleitoral. Mas o tema da Venezuela vem aparecendo e, a meu ver, mal equacionado. De um lado, os setores mais à esquerda, pela simpatia que tiveram pelo chavismo, acabam ficando imobilizados na crítica ao Maduro, deixando de apontar realmente o gravíssimo quadro de violação de direitos humanos que existe por parte daquele governo e realmente tem todas as características de um regime autoritário ditatorial. Por outro lado, as forças conservadoras ficam numa denúncia, mas sem uma estratégia política clara de lidar com a crise, chegando mesmo a flertar, como alguns setores mais radicalizados da direita, com uma ação militar ou com uma intervenção militar, o que obviamente seria um desastre de grandes proporções, porque aumentaria em muito a crise humanitária que já está lá. Portanto, é um tema que está mal equacionado nas eleições brasileiras. Qual vai ser a postura dos governantes que vão assumir em 1º de janeiro em relação a este vizinho que integra o Mercosul? É importante lembrar que a Venezuela é membro do Mercado Comum do Sul, que é o principal ambiente de integração do país. E nada leva a crer que esta crise venezuelana, se realmente não houver uma intervenção articulada da comunidade internacional, vá se resolver muito rapidamente. Por paradoxal que seja, a crise econômica tende até a minorar naquele país por conta do aumento do preço do barril do petróleo, que vem se verificando no mundo inteiro, e o petróleo é o principal produto de exportação da Venezuela. Por pior que esteja a situação, inclusive, do funcionamento da estrutura de extração de petróleo, é possível que o governo Maduro tenha até um certo fôlego econômico nos próximos tempos, o que vai prolongar esta agonia. Este é um tema ainda que precisa ser melhor equacionado na eleição brasileira. Obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.